Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Vamos falar um pouco sobre vasos, o vaso, os vasos, alguns vasos. Parece que em todas as tradições religiosas, o corpo humano em algum momento é denominado de vaso. Porque vaso é aquele recipiente que retém alguma coisa, que é utilizado para alguma coisa, que tem alguma utilidade dentro de uma casa, numa residência, que tem utilidade para o seu proprietário. E assim, em algumas tradições religiosas, o corpo humano é denominado vaso e o proprietário é sempre o Criador, o ser superior. Ok? E assim temos entre os hebreus, está lá em Jeremias capítulo 18, desce a casa do oleiro. Aí o ser humano ou o corpo humano é denominado vaso, o ser humano é denominado o vaso, um vaso de barro. O apóstolo Paulo também fala a respeito do vaso, a respeito de vasos, denominando também as pessoas, os fiéis ou até os não fiéis de vasos. E até ele fala sobre vasos de honra e vasos de desonra, certo? Então somos todos, de certa forma, vasos. Primeiramente porque temos dentro de nós algo chamado de espírito. E o nosso eu verdadeiro não é o corpo físico que nas diferentes tradições religiosas é chamado de vaso. Mas o nosso eu verdadeiro é o espírito. E temos também esta mesma denominação na tradição budista. E o budista ele costuma dá 3 denominações para esses vasos que somos nós. No mínimo 3. O vaso emborcado é o primeiro, o vaso mal cheiroso, o segundo, e o vaso furado, que é o terceiro. Ou seja, vasos que não têm nenhuma utilização, não podem ser utilizados de nenhuma forma, porque estão com problemas, estão com defeitos ou não estão na posição de receber algo, certo? E aí temos o vaso emborcado. Então, que tipo de vaso você é? Você é um vaso que, apesar do seu perfeito estado, você está emborcado, então você está sem utilidade para o seu senhor, para o seu dono, para o seu proprietário, que é o Criador. Vasos emborcados. Existem muitos vasos que estão emborcados. Vasos emborcado, vaso emborcado, que está de cabeça para baixo. Será que você é um desses vasos? Não contém nenhum defeito, mas não está na posição de receber algo. Será que você é esse vaso emborcado? Este é o primeiro vaso aqui, segundo a classificação de uma tradição
budista, vaso emborcado. Será que você, neste momento, é um vaso emborcado? Aquele vaso que está recusando ser preenchido, recusando ter alguma utilidade. Aquele vaso muitas vezes também está no canto, lá jogado, sem nenhuma utilidade, apesar de não ter nenhum defeito, mas está sem nenhuma utilidade, não está cumprindo a sua função, ou seja, é um vaso emborcado, ok? Será que você é este vaso emborcado? Apesar de todos os seus dons, os seus dotes, os seus talentos, apesar de todos os seus conhecimentos, você não está cumprindo a sua função, você está emborcado. Talvez seja um vaso emborcado por outras pessoas, por ciúme, por inveja. Será que você é um tipo desse vaso neste momento que está emborcado por causa dessa situação? Então chegou o momento de você erguer a cabeça, ficar de cabeça para cima, desemborcar e cumprir a função que lhe é designada. Então deixe de ser um vaso emborcado nesse momento. O segundo vaso na tradição budista é o vaso mal cheiroso, ok? O vaso mal cheiroso, o vaso que não está limpo, que não foi higienizado, está com algum problema, certo? Está com problemas seríssimos de transgressões, de pecados, de erros na vida. O vaso mal cheiroso, segundo aqui a tradição budista. É claro que eles não dão aqui uma definição, mas eu gostaria de pegar este gancho, certo? O vaso mal cheiroso é um vaso que também está fisicamente intacto, mas não pode ser usado porque precisa passar por uma purificação para ser utilizado. Não se pode colocar alimento em vasos que estão contaminados. Não se pode tomar água num vaso que está contaminado, sujo. É preciso passar por uma higienização, por uma limpeza, por uma purificação. Será que você é este tipo de vaso e que mesmo nessa situação insiste em continuar sendo usado? Então, é o segundo vaso que não pode ser usado, certo? Primeiro, o emborcado não pode ser utilizado porque está emborcado. Segundo, o mal cheiroso não pode ser utilizado porque está em condições higiênicas desagradáveis. Está impuro. O vaso mal cheiroso, ok? Então preste bem atenção nisso. Preste muita atenção. O terceiro vaso é o vaso furado, certo? O vaso furado. Esse é o terceiro tipo de vaso que não pode ser utilizado. Este está com um grave e sério defeito, ok? Está furado, tem um furo e isto causa vazamentos. Então, esse tipo de vaso também não pode ser usado, ok? Talvez você esteja enfrentando um sério problema espiritual, um sério problema psicológico. Você está furado, você precisa ser consertado. Você precisa passar pelo conserto antes de você ser reutilizado, certo? Na grande obra que lhe está proposta. Então você precisa passar por um conserto.
certo? E por uma avaliação todos nós precisamos passar. E se for encontrada alguma falha, se formos achados emborcados, mal cheiroso ou furado, então precisamos passar por uma limpeza, por um conserto ou por uma realocação ou reposicionamento, no caso do vaso emborcado. Ok? Então você está furado, está com a alma estraçalhada, está com a sua psique estraçalhada, certo? Devido a alguns problemas, devido a algumas injustiças, devido a algumas traições, certo? Devido a algumas calúnias, você está furado, ok? Então você precisa passar por um conserto. E voltando ao vaso mal cheiroso, certo? Você pode também estar enfrentando problemas de angústia, de ressentimentos, ok? Ressentimento, de ódio, de raiva de alguém, de ódio enraizado na sua alma. Então você precisa passar também por um tratamento espiritual. Você que está mal cheiroso, que está furado, e você que está emborcado, porque muitas vezes também se recusa a fazer aquilo que lhe foi designado, você precisa se reerguer, se reposicionar e cumprir a sua missão, cumprir o seu destino neste mundo. Ok? Então, são 3 tipos de vasos que não podem ser utilizados segundo a filosofia budista. Não podem ser utilizados o vaso emborcado, o vaso mal cheiroso e o vaso furado. Jeremias 18, dessa casa do oleiro aí temos um vaso que foi quebrado. Quando vamos para o apóstolo Paulo, ele fala sobre o vaso de honra e o de desonra. Então vejamos que em várias tradições religiosas, o corpo humano é denominado de vaso, certo? E esse vaso, ele está sujeito a ser quebrado, está sujeito a ser enferrujado, está sujeito a ser emborcado, despedaçado, quebrado, certo? Mas o seu dono, o seu proprietário, pode cuidar dele, ok? Só ele pode cuidar. Só ele pode restaurar e restabelecer o seu lugar devido, certo? Para aquilo que ele foi constituído. Valeu? Então fica aqui esta grande lição, esta grande mensagem, os 3 tipos de vasos que não podem ser utilizados. Valeu, tchau, tchau, bye, bye, tchau.